Se aceitar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós chegamos até a DGO a convite da missionária Romilda, irmão Cristóvão. Nós congregamos juntos na Mensageiro de Cristo por muitos anos, inclusive nós fomos vice-pastores ali deles. E nós estamos ainda sem congregar, estamos buscando uma direção de Deus. Ela fez o convite e nós estamos aqui, conhecendo os irmãos, cultuando a Deus com os irmãos. Nós já temos referências desta igreja. Sou muito amigo do irmão Samuel, ali do Mingone, que agora está em Belém do Pará, que passou no concurso da polícia. E nós estamos aqui bendizendo o nome do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida da minha família, pela vida da minha esposa, da minha filha. Louvo a Deus pela vida do pastor Artal Nunes, todos os obreiros, toda a igreja. E realmente fui pego no pulo, mas Deus é soberano e aprove ao Senhor que isto acontecesse. E eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus em Neemias capítulo 6. É um texto que a igreja conhece, mas que traz para nós alguns ensinamentos muito importantes para nós. E nós vamos fazer uma leitura. Os irmãos podem permanecer como estão. Eu gosto de fazer uma leitura de todo o texto, ou de uma porção do texto. E eu vou começar com os irmãos no verso 1, que diz da seguinte forma: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Verso 8. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse:
homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas coisas, a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-nos. Verso 15, e o último. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, 52 dias. Eu lendo aqui essa passagem, eu achei interessante uma coisa. Eu fui ao carro e peguei o spray para passar na minha garganta, que eu faço muito uso da minha voz. E porque eu estava com muito pigarro e estava um pouco fraco. E eu fui lá e passei na minha garganta para melhorar. E aí o irmão vai e nos convida para ministrar a palavra do Senhor. Então, as coisas não são coincidências. Aqui Neemias, ele é copeiro do rei. Ele está servindo ao rei. E ele recebe notícias de como estão os seus irmãos em Jerusalém. Para vocês entenderem todo o contexto do que está acontecendo aqui, o povo judeu foi levado para o cativeiro babilônico. E permaneceram algumas pessoas. Permaneceram os pobres e permaneceram esses homens, Sambalate, Tobias, Gesem e o Arábio. E estes homens exploravam a pobreza alheia. E eles estavam ali explorando a pobreza na cidade de Jerusalém. Era o costume ser povoado, outras nações povoar as terras subjugadas. E nós estamos observando aqui que esses homens exploravam e estavam vivendo de uma forma tranquila, estavam conseguindo algum dinheirinho em cima desses pobres. Então a situação era muito difícil e uma situação constrangedora. E Neemias, ele fica sabendo de toda esta situação e ele entristece e ele se apresenta diante do rei. E ele não poderia, em hipótese alguma, mostrar um semblante descaído diante do serviço, diante do seu rei. E diz a palavra do Senhor que a tristeza era tão grande que o rei prontamente percebeu e ele disse: o que está acontecendo, Neemias? E Neemias, ele faz uma oração instantânea. Ele vai da terra ao céu em questões de segundos. Ele ora a Deus, pede um discernimento, porque se ele não prestasse o devido respeito e serviço ao rei, ele provavelmente seria morto. Mas Deus lhe dá graça e ele expõe toda a situação que está acontecendo. O rei prontamente assina uma carta, uma autorização e permite que ele vá até a cidade de Jerusalém. Jerusalém estava em ruínas e uma cidade, ela não poderia, naquela época do Antigo Oriente, a cidade ela precisava ser fortificada, aleluias, para que os inimigos não viessem contra esta cidade. E ele chega, a cidade está em ruínas, os muros estão em ruína, as portas não estão colocadas. E ele prontamente ele pega o seu cavalo e ele sai de madrugada rodeando toda a cidade, analisando toda a situação, estudando tudo o que ele deveria fazer, e Deus lhe dando estratégias, e Deus lhe dando conhecimento do que deveria ser feito. Passado esse tempo desta análise, ele comparece diante de todo o povo, e ele expõe aquilo que Deus colocou no seu coração.
ele expõe que precisava e queria, aleluias, ajudar aquele povo para a reconstrução das muralhas, não do templo, porque ficou a cargo de Zorobabel, mas ele queria organizar toda aquela situação, ele queria ajudar os seus irmãos, e ele, tão prontamente, ele expõe o seu plano, e alguns aderem àquele plano, e assim a obra do Senhor começa a ser feita e ser realizada naquele lugar. Muitos começam a levantar muros, começam a levantar a muralha, ou seja, na parte mais vulnerável da muralha, algumas pessoas tinham que ir para lá, eles pegavam na colher de pedreiro e a outra mão estava na espada, porque eles precisavam se unir para reconstruir esta grande obra. Aleluias, louvado seja Deus. Só que quando a gente começa a querer fazer alguma coisa na obra de Deus, a gente começa a se levantar na obra de Deus, há os opositores que querem nos impedir de fazer aquilo que Deus colocou em nosso coração. E portanto nós devemos permanecer firmes naquilo que Deus colocou em nosso coração. Muitos irão se levantar, mas nós precisamos ter um firme propósito, porque Deus dá a direção ao líder. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque tudo que eles começaram a fazer, começou a afetar, começou a ir de encontro aquilo que aqueles homens faziam, que era explorar. Aqueles homens não queriam, se puder me dar mais retorno, por gentileza, minha voz não suporta muito. Então o que acontece? Aqueles homens só queriam explorar aquelas outras pessoas. Não queriam fazer nada. E quantos que não querem fazer nada e querem atrapalhar aqueles que querem fazer? Há muitos que são assim. E esses homens começam a se levantar contra Neemias. E diz-nos a palavra do Senhor que eles enviaram para o rei uma mentira, uma situação, criaram toda uma narrativa, chegou aos ouvidos do rei e aquela construção parou. Só que Deus, Ele mudou toda a situação, e diz a Bíblia Sagrada que a obra retorna, a obra recomeça, que é o capítulo 6 que nós estamos aqui trabalhando. E esses homens ouviram que o muro já tinha sido edificado e não tinha brecha alguma. E até o momento não tinha porta nos portais. Ou seja, ainda havia uma pequena vulnerabilidade ali. E aí eles começam a criar toda uma situação, só que Neemias, ele era um homem que tinha conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele não era um homem leigo, ele estava no império em Suzã, se não me falha a memória, mas ele tinha um conhecimento das Escrituras. E de repente, Sambalate e Gesem manda dizer: vem, encontremos-nos nas aldeias do Vale de Ono. Porém, intentava fazer mal. Ou seja, o Vale de Ono é uma região meio desértica, afastada de Jerusalém. Esses homens não queriam momento de comunhão. Esses homens não queriam nada de bom com Neemias, mas estava armando uma arapuca, estava armando uma situação para ceifar a vida de Neemias. Só que Neemias era um homem que tinha discernimento espiritual, porque ele diz: intentavam fazer-me mal. Salmo 124, eu acho interessante, que Deus, Ele quebra a arapuca, o laço dos passarinheiros, Ele quebra, Ele não só desmancha a armadilha, como Ele quebra o instrumento da armadilha, para dar livramento ao seu povo. Mas é necessário que o seu povo tenha discernimento. E ele rejeita a primeira investida do inimigo. Porque ele envia mensageiros dizendo:
estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto a deixasse e fosse ter convosco. Então o inimigo, ele vai investir contra nós, para tirar a gente do foco, para tirar a gente da direção. Nós que estamos servindo ao Senhor, o inimigo quer que a gente saia da direção, mas nós precisamos estar com o alerta ligado para saber quando é uma investida do inimigo, para que nós venhamos rejeitá-la. E nós temos que aprender no versículo 4 de Neemias capítulo 6, que o inimigo é insistente. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Ou seja, o inimigo veio 1, veio 2 vezes, veio 3, veio 4, mas a resposta sempre foi a mesma. Demonstra o quê? Firmeza de propósito e firmeza de caráter deste homem de Deus. Se não bastasse 4 vezes, veio a 5ª vez. Versículo 5. Aí agora vem com uma carta aberta, dizendo que entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Ou seja, fake news já existia há muito tempo, né? Não é de hoje esse negócio. E começaram a espalhar esse boato. Não, Neemias ele veio para cá porque ele quer passar por cima da autoridade do rei. Ele quer criar um motim, ele quer criar uma situação. Ele quer ser senhor. E tem alguns profetas que ele pagou. Vamos consultar. E ele mandou dizer, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu ou aconteceu. Tu, do teu coração inventas, mais uma vez ele resiste. Que diz a carta de Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós devemos resistir às investidas do inimigo e permanecer firme. Verso 9. Porque todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ou seja, o inimigo, além de 5 investidas, causou também um terror entre eles, tentou amedrontá-los, tentou enfraquecê-los, mas ele, ao invés dele se vitimizar, ao invés dele reclamar, ao invés dele fugir, ele ora a Deus dizendo, fortalece as minhas mãos. Portanto, os meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, como diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, e ele ora pedindo força a Deus. Verso 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Verso 11, Neemias responde, porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem é como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Ou seja, aqui novamente nós vemos que é um homem conhecedor das Escrituras.
Neemias não era levita, Neemias não era sacerdote, nem tampouco sumo sacerdote. E ele sabia que ele não podia entrar na casa de Deus em hipótese alguma. Porque somente a esses Deus deu o privilégio para oficiar no templo, na casa de Deus. E percebam que o inimigo, ele usou várias formas e várias artimanhas. E essa aqui, na casa de Deus, ir para a casa de Deus, que coisa assim, né? Parece tão inofensiva. Mas pera lá, isso não compete a mim, isso não diz respeito a mim. Se eu entrar, eu morro. E ele novamente resiste. Porém, eu disse, versículo 12, então percebi que não era Deus quem o enviara, de novo discernimento. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, e tivesse motivo de me infamar, e de me desonrar, me zombar, vituperar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-nos. E eu encerro com o verso 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Se a Bíblia me dá este detalhe cronológico, eu posso entender que com a mão de Deus, com a graça de Deus e o firme propósito daqueles homens, a obra foi feita e terminada em um tempo recorde. E o nome do Senhor foi glorificado. Então nós devemos permanecer firmes. Devemos estar atentos às investidas. Devemos ter conhecimento das Escrituras. Devemos colocar a nossa força diante de Deus e atribuir a glória somente a Deus. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus falou conosco? Amém.